seja bem-vindo ao 6º episódio dessa série de líderes de design. Mais um episódio com uma pergunta bem difícil, hein? Uma pergunta que eu quero ver como que cada um vai responder aqui. E se prepara, porque ainda tem mais 2 episódios dessa pequena série de mais ou menos 8 episódios aí com perguntas nessa visão de líderes de design que foi construído principalmente para você, como uma fonte para você poder se inspirar e procurar ou entender que tipo de líder você quer ser. Vamos lá! Acredito eu que crises no papel de liderança sempre existiram. Você sempre vai ter um momento de crise. Talvez vários momentos de crise. Vai vir uma síndrome do impostor, vai vir um momento onde você vai se questionar se era isso mesmo que você queria, vai ter momentos que você vai se sentir perdido. E eu tô falando por mim, porque eu já passei por tudo isso. E ainda passo, e sei que ainda vou passar. A questão, claro, é que vão ter situações onde eu tenho que fazer um trabalho de superação. Tudo tem que ser uma evolução. O que eu senti ontem como um problema, como uma síndrome do impostor, como uma falha, como algo que eu preciso desenvolver, tem que ser diferente da próxima, porque é um aprendizado, é um crescimento. Senão até vai repetir e você vai viver num loop infinito. E sim, existiram momentos durante minha carreira que eu me senti um impostor e cheguei a desistir até de liderança e falei, não, isso não serve para mim, eu vou voltar a ser um designer com uma visão Y, onde eu vou me tornar um especialista, vou focar nisso, não tem como, vou abrir mão, porque eu passei por um momento muito tenso da carreira, da qual me colocou essa questão. E eu me senti completamente destruído nesse momento. E não só uma vez, tá? Eu tive várias outras situações como essa, onde me questionei como líder. Mas não é assim, né? No final das contas, quando eu olho para trás, eu entendo que era o contexto, era a cultura, era o momento, eram vários elementos que talvez eu devia ter tratado de forma diferente para conseguir entender o que eu devia ter feito. E hoje eu enxergo, eu devia ter feito daquela forma, daquele jeito. Mas não me arrependo por ter vivido aquilo, porque tudo que eu passei serviu de alguma forma como um aprendizado, como uma lição que eu precisava passar para uma visão de evolução, para eu estar onde eu estou hoje e eu fazer o que eu faço hoje, de uma forma da qual eu estou feliz, sabe? Eu estou gostando disso que eu estou fazendo, então tudo isso faz parte de um crescimento contínuo. E aí, a pergunta de hoje para os líderes é: você se arrepende de ter assumido uma posição de liderança? Pode parecer uma pergunta óbvia. E aí eu te respondo, no meu caso, eu tive momentos que sim, eu me arrependi por causa dessa crise que aconteceu. Mas não me arrependo de ter superado e hoje estar numa posição de liderança da qual, numa visão longínqua, quero continuar sendo. Mas provavelmente passarei por outras crises nessa jornada e tudo bem. A crise, o erro, a falha faz parte de um processo, de um aprendizado. Então eu não me arrependo nem um pouco de hoje ser um líder de design. Vamos ouvir agora os outros líderes. Muito. Não, tô brincando. Não, já teve momentos onde eu questionei muito se eu dava conta de liderar pessoas, sei lá, gestora quebrada, coisas assim. Muita terapia, fica essa dica pro coração. Acho que gestor, a gente lida com pressão de muitos lados, né? E a gente... Eu não sei se para mulheres em geral, mas eu acho que eu ouço isso repetindo muito, a gente não está acostumado a tomar decisão desconfortável para as pessoas. A gente gosta, eu gosto, eu vou falar por mim, eu gosto que as pessoas gostem de mim, quem não gosta, não é mesmo? E às vezes você vai ter que tomar decisões que as pessoas vão te olhar torto, não vão gostar do que você está dizendo, né? Então isso é a parte não romântica da gestão, ela pode ser bem difícil. E a gestão é relacionamento, né, entre pessoas. Então, muita terapia para eu entender que, às vezes, momentos específicos da empresa ou
relações específicas podem não ter funcionado, mas isso não quer dizer que eu não sou capaz de fazer isso. Ou mesmo entender que se era algo que eu queria ou não, porque pode acontecer isso às vezes, né? Você olha para as responsabilidades que a gestão demanda e tem gente que olha e fala, eu não quero isso pra minha vida, não sou obrigado. E tem gente que olha e fala, de boas, eu consigo lidar com isso, né? Então acho que já tive momentos de questionar muito se fazia sentido ou não. E aí entender que é isso, né? A gestão você não faz sozinho. Não é uma tela que você consegue abrir no Sketch e fazer você e talvez fazer várias coisas sem ninguém dar pitaco, né? Nem isso a galera consegue, né? Fazer a tela sem ter que alinhar isso com várias pessoas. Então a gestão ela depende muito desses... ela funciona também dependendo das pessoas com quem você tá lidando, gerenciando, quem tá te gerenciando. Nunca é uma coisa que só você que faz. Então, eu já tive, sim, esses momentos de questionar a carreira, a minha tomada de decisão, de aceitar um cargo de gestão. Hoje eu tô confortável, assim, estou feliz com o que eu tenho feito junto com o time, tem funcionado bem e ao mesmo tempo que tem funcionado bem, eu não acho que se eu fosse voltar a ter uma carreira puramente técnica, né, deixasse de gerir pessoas e fosse voltar a ter um perfil mais técnico, eu também não acho que isso me faria infeliz, né? Então acho que eu tenho esse privilégio, talvez, que hoje as questões mais de gestão de pessoas têm funcionado, os desafios técnicos junto com isso têm sido legais, têm sido bem desafiadores, mas eu não me vejo infeliz se eu fosse parar de gerir pessoas e olhar exclusivamente para projetos, questões mais técnicas, assim. Eu passei por muitos percalços até me tornar um líder de design, mas mesmo assim eu não me arrependo. Eu acho que foi algo muito rico e que algumas vezes pesado, porque sim, tem muita cobrança, não é um trabalho só agora é líder, é só falar para fulano, ciclano fazer isso. Pelo contrário, eu tento não fazer as pessoas realizar uma tarefa que eu estou pedindo. Eu tento fazer com que elas pensem nas próprias tarefas. Eu acho que o importante é a gente olhar para o resultado em conjunto e não para a maneira de ser feito. E eu aprendo muito com esse processo, mas levou muito tempo para isso. Mas eu não me arrependo, eu acho que foi algo muito positivo e que hoje me dá mais oportunidade em vários sentidos. Não é só a questão de liderar ou não liderar, eu não tenho problema nenhum em mudar a posição, mas é que hoje eu tenho algo que eu aprendi a fazer, que é desenvolver as pessoas, ouvir, desenvolver e planejar pessoas, que é muito mais rico para mim como profissional do que o que eu fazia antes como designer pleno, sênior, júnior e etc. Arrependimento é uma palavra muito forte, né? Porque arrependimento parte do princípio de que havia um caminho alternativo B, eu peguei o caminho A, e se eu tivesse pego o caminho B, teria sido melhor. Então, eu não acredito em arrependimento. Eu acredito que o caminho é o caminho. Existiu esse... Quando você olha para trás, só existe uma linha. Não existe uma árvore de linha, certo? Eu poderia. Não poderia. Você tomou a melhor decisão para aquele cenário, com as informações que você tinha. E a vida, igual o taoísmo, né? É um caminho contínuo, né? O que importa é a decisão do momento presente. Então, não me arrependo de nenhuma liderança de design, não. Jamais. Eu amo desenvolver pessoas, produtos e lidar com muitos problemas assim, no dia a dia. E a solução desses problemas complexos, para mim, é sensacional, assim. E aí o design me possibilitou casar muito essas duas paixões, né? Que é solucionar problemas e a evolução das pessoas e da carreira delas. Então, não me arrependo de ter assumido uma liderança de design, não. Dá muita dor de cabeça, mas não me arrependo em nenhum momento.
Eu não me arrependo um segundo sequer. Eu fiz essa escolha anos atrás, né, e desenhei os caminhos que eu ia seguir para chegar até aqui, inclusive os próximos passos que eu vou dar. Eu sou feliz e realizado com o propósito que eu me dei e fico muito satisfeito de poder realizá-lo, mesmo que não em 100% do tempo, através dessa liderança e gestão de pessoas. Não, jamais. Porque o que acontece? Como eu falei anteriormente, eu nunca gostei de fazer microgerenciamento. Porque eu tenho a sensação, enfim, isso aí vai ser pessoa para cada pessoa. Tem gente que não tem nenhum problema com isso, tá? Mas eu gosto de trabalhar com as pessoas do meu lado, tá? Assim, que as pessoas que possam realmente se ajudar ali. Então, acaba que é maravilhoso você ensinar aquelas pessoas o caminho para crescer, mas esse trabalho mais microgerenciável eu não gosto tanto. Eu acho que tem outras pessoas que fazem isso muito melhor do que eu, que conseguem ensinar isso muito melhor que eu. E é brilhante. Eu acho que é um momento essencial, realmente brilhante, mas não é... Eu não faço isso tão bem quanto outras pessoas. Então isso aí foi a experiência que eu tive e não quis muito fazer. Mas hoje em dia é diferente, né? Então, o que acontece? Eu tenho tido um excelente aprendizado. E a liderança e design, ela traz muito mais aprendizado para o próprio líder, né? Traz, sim, aprendizado para a equipe, para aquelas pessoas que estão participando, né? Para a empresa, né? Para os outros líderes, eles também vão aprender, seja com sua postura, seja com o que você está trazendo, fazendo ali de novo, de diferente, o feedback. Vai trazer aprendizado para todo mundo, mas a pessoa que mais vai aprender é o próprio líder, isso é fato. E não há como se arrepender de aprendizado, né? De aprender alguma coisa. Eu não vejo como se arrepender disso. Eu tive aprendizado de olhar para trás mesmo, identificar qual que eram os pontos positivos, negativos que eu tinha no passado, com os meus gestores, né, no passado, o que eu não gostaria de repetir. Mas eu diria que o maior desafio mesmo é muito em relação a negócios, sim, em relação com outros líderes, seja internos ou externos, né, de outras empresas. Mas porque você precisa ter sempre muita cautela, você sempre precisa ser muito mais calculista, ter muito mais ponderamento nas coisas, você precisa de fato de muita maturidade. E aí hoje, como eu trabalho em uma equipe muito enxuta e tenho pessoas incríveis aí comigo, então isso não é com as pessoas, com a equipe não é um problema, muito pelo contrário, é uma grande sorte. Mas em termos de negócios, no que tange o externo, isso aí é um desafio maior e que eu considero aprendizado, jamais me arrependeria, não. No final das contas, ou você vai ter você sempre vai ter um resultado, seja de que você não quer aquilo pra você, jamais. Você aprendeu, passou pela experiência, não foi ninguém que te contou e você não quer, ou que você precisa melhorar muitas coisas, ou que você, de repente, você nem sabia, mas você já estava ali semi-pronto, já tinha muita coisa pronta. São descobertas, e adoro descobertas. Acho que se alguém tivesse me perguntado isso algum tempo atrás, pode ser que eu dissesse que sim. No começo é bem impactante, né? Uma adaptação importante, você deixa de ser sênior e pode ser que você fique um pouco apegado ainda a coisas que você gostava de fazer e tudo isso, né? É uma mudança brusca, assim, de repente você se vê responsável por passar uma direção para o seu time, passar uma visão, ter um comportamento influenciador, né? Acompanhar, ver a evolução dos projetos, das demandas e estar sempre disposto a ver novas possibilidades para você, né? O bacana é que passada essa primeira fase inicial, assim, que eu acho que tem uma evolução grande de soft skills aí também que deve ser considerada, né? Uma negociação, uma capacidade de escuta diferenciada, mas também o saber delegar, né? Foi algo que eu acho que eu considero que foi bem importante para o meu crescimento. E o mais legal também é que, passada essa primeira fase inicial, eu acho que eu comecei a ver uma abertura para mim como profissional de ter uma responsabilidade maior, mas também poder aportar à empresa, um negócio, a minha visão particular e
contribuir mais com o desenvolvimento da sociedade também, né? Trazer uma visão diferenciada e colocar meu grãozinho de areia ali para questões importantes, né? Mostrar para o negócio tendências e movimentos da sociedade que, misturada com as métricas de produto, com as necessidades de negócio, são um caminho, são um diferenciador. Então, nem todas as pessoas têm o mesmo olhar, então talvez o meu olhar poderia fazer diferença, e eu acho isso incrível. Não me arrependo e motivos não faltam. Desde a quebra da sensação de magia que envolve toda a nossa profissão, trazendo um pouco mais de pé no chão e um pouco menos de revolta em relação a meus antigos líderes ou antigas referências que eu tinha, até a possibilidade de acompanhar o crescimento e evolução de um profissional, de um time, tanto em aspectos técnicos quanto até mesmo em características mais pessoais, características mais os famigerados soft skills. Não, eu não me arrependo. Inclusive é algo que eu já venho caminhando para ser líder de design já faz um tempo. Eu sou designer há mais de 13 anos e venho transformando a minha carreira, né, de uma habilidade técnica, como eu tinha falado anteriormente, para uma liderança de design. Então, o caminho, ele não é um caminho curto, ele é um caminho longo, eu diria, porque eu estou aí há 13 anos e eu acho que para mim está sendo um caminho natural e eu acredito que eu estou no caminho certo. Se eu me arrependo de ter assumido um papel de liderança, nem um pouco. Eu acredito muito que é natural, né? Quando a gente olha para trás, não só na nossa carreira, não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal também. Sempre que a gente olha para trás, você fala, putz, talvez eu teria feito muitas coisas diferentes, né? Mas eu falo muito que, assim, a gente faria um monte de coisa diferente, porque hoje a gente tem um conhecimento mais sólido do que a gente tinha, né? Hoje eu tenho um conhecimento mais sólido do que eu tinha há um ano atrás, e, consequentemente, muito mais sólido do que eu tinha 10 anos atrás. Mas eu sempre me questiono muito, porque se eu tivesse tomado há 10 anos atrás uma decisão diferente, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Então, eu acho que isso é muito relativo. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter tomado do primeiro desafio que eu assumi como líder, e foi um fracasso absoluto. Mas eu acredito que isso me fez evoluir muito, né? Até porque eu tenho bastante essa crença que a gente aprende muito sempre nos maiores erros, né? Tem um livro da Brené Brown que eu gosto muito, que é o Mais Forte do que Nunca, né? E basicamente ele fala muito de quando você taca a cara no chão, né? De quando você comete erros e quando você tá, entre aspas, derrotado, caído, e que a opção que você tem é levantar, né? E você sempre levanta mais forte. Então, isso é o que eu acredito. Então, assim, sem sombra de dúvidas, quando você olha para trás, talvez eu teria feito milhares de coisas diferentes com o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu não tenho nenhum arrependimento sobre isso. Não me arrependo de ter assumido uma liderança de design, muito pelo contrário, acho que foi crescimento. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem que aproveitar sim essas oportunidades. Ao mesmo tempo, eu tento sempre fazer diferente, né? Utilizar o que no passado eu poderia ser causar algum arrependimento, mas olhar isso como aprendizado e serviu para que eu me conhecesse mais, para que eu entendesse mais meus pontos fortes e fracos. E hoje, e depois disso, de uma experiência com uma gestão que foi do tipo, você faz bem, vamos contratar várias pessoas que fazem bem e elas vão responder para você, isso vai ajudar a empresa. Foi a primeira vez que eu assumi a liderança, foi desse jeito, a coordenação de um time foi desse jeito. E depois disso eu falei assim, não, acho que eu vou virar uma especialista, uma expert, e não vou atuar mais ou por um tempo com a parte de gestão de um time. E depois disso, como especialista, fiquei mais tempo como especialista, me desenvolvi dessa maneira como escolha minha.
E depois de um tempo eu me vi, mesmo como especialista, liderando muito mais do que eu me reconhecia como coordenadora antes. Então, liderando times de dezenas de pessoas em projetos, em iniciativas específicas. Então, eu acho que a liderança ela não é um cargo, né? Então, eu me vi hoje, ela pode ser sim um cargo, ela representa sim um cargo, mas eu me vi mais líder em situações como especialista do que no início da minha carreira como coordenadora, né? Com 5 designers trabalhando comigo ali para mim, e eu me vi mais líder, atuando sem ninguém abaixo de mim, mas com dezenas de designers trabalhando junto comigo. Então, eu acho que isso vai despertando, a gente vai despertando aos poucos, e eu não me arrependo de ter assumido uma liderança de design, não. Acho que tudo é aprendizado. Hoje, ter assumido uma liderança, estar dentro de uma liderança de design é uma vontade minha. Então é uma escolha, e eu tento o tempo todo ser melhor, né? Me reconhecer meus erros e ser melhor. Então hoje é provocado, mas já aconteceu assim de ser algo, né, situacional assim. É difícil, né, você conseguir ver, depois de tantas respostas sensacionais, quem está hoje esse desafio de liderança, se arrepender de ser um líder. Porque é uma posição que chaveia muita coisa na nossa vida, na nossa atuação, no nosso jeito de pensar, de falar. E eu, assim como os meus amigos e colegas, eu tenho aqui uma missão, um legado da qual eu chamei para mim. Como eu já falei, eu vou ter crises, como todo ser humano, e que é normal, você também, tudo bem, passamos por isso. Mas eu sei que eu tenho uma missão, um objetivo a ser construído em um mercado, no nosso mercado brasileiro, no nosso mercado de design, como nessa posição, como líder. Então, eu não me arrependo assim como eles, e reforço que é uma sensação extraordinária ter oportunidades, inclusive, de fazer história junto com todo esse pessoal aqui. É isso. Não se esqueça, assine o canal Design Team, aperta a sinetinha para receber notificações, compartilhe esse vídeo aqui para quem puder, porque eu quero que essa série seja uma referência e um registro desses profissionais sensacionais que nos trazem suas visões. E eu te vejo no próximo vídeo e nas séries, nas lives aqui do canal Design Team. Um grande abraço. Tchau.